Eu quero convidar a irmã Gorete para fazer uma oração. Amém, Gorete? Vou te dar essa missão, Gorete. Você vai orar por este momento da ministração da palavra, para que o Senhor abençoe minha vida, me direciona, tá bom? Para que juntas possamos aprender da palavra do Senhor. Não é a minha verdade, é a verdade da palavra de Deus. Amém? Irmã Gorete. Senhor meu Deus, querido e amado Pai, continuando na Tua presença, unindo minha voz com a voz das minhas irmãs em Cristo, te peço, Senhor, que possa estar direcionando o ser humano a Kézia, dando sabedoria, Senhor, descendo a porção do alto sobre a cabeça dela, sobre todos nós, para que possa ser transmitir, Senhor, da Tua palavra, Senhor, de acordo, Senhor, com a Tua vontade, Senhor, não da nossa vontade. Abençoa, Senhor amado, cada um de nós, ó Pai. Abre nosso entendimento, nós possamos aprender mais e mais a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Estamos aqui neste sermão, já tivemos o primeiro episódio, o segundo, e hoje nós vamos para o terceiro episódio. E vamos falar sobre a lei se cumpre em Cristo. Não só especificamente nesse tema, mas vamos falar sobre um ensino a respeito da ira também, tá? Está dentro do tema de hoje. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17. Semana passada já estudamos os versículos 13 e 14. Aprendemos que nós somos sal e luz para este mundo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler do 17 ao 26. Depois eu vou retomar versículo por versículo e assim a gente vai aprendendo, estudando, explorando, né, o conteúdo de cada versículo, tá? Acharam aí? Mateus, capítulo 5, versículo 17, a partir do 17, que diz assim: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vamos ler só até o 20, tá bom? Que a partir do 21 já é um outro tema, um outro tópico, tá? Então, dando continuidade aos ensinamentos do Sermão da Montanha, Jesus já nos ensinou sobre as bem-aventuranças, já nos falou que nós somos o sal da terra e luz do mundo. E agora, nesses versículos, Jesus vai deixar bem claro para os seus discípulos e para todos aqueles que estavam ao alcance de sua voz, que ele não veio para mudar o que Moisés tinha colocado, o que Deus tinha ditado para Moisés. Na verdade, ele tinha vindo para cumprir, ou para complementar aquilo que já tinha sido dito por Moisés, como Jesus falou, né? Ouviste que foi dito aos antigos, que tudo aquilo que foi direcionado por Moisés, segundo a orientação de Deus. Então ele deixa bem claro, eu não vim revogar, ou seja, eu não vim tirar, eu não vim abolir, não vim para revogar, mas vim para cumprir. Porque ele, como filho de Deus, né, ele é também justo. E ele precisava cumprir tudo, cumprir os mandamentos. E Jesus foi o único que cumpriu toda a lei. E ele veio
para nos ensinar que a lei, tudo que estava lá no Antigo Testamento, apontava para ele. Todo ensinamento que Deus transmitiu para o seu povo, nós vemos aí o acontecimento quando Deus envia o maná para o seu povo. Isso já apontava para Cristo, o pão que desceu do céu. O que Jesus diz? Eu sou o pão que desceu do céu. Quando Deus provê água para o povo no deserto, Jesus no Novo Testamento ele diz, eu sou a água que sacia a sede da alma. Então tudo que acontecia no Velho Testamento apontava para Cristo. É como se fosse a sombra, né? Quando a gente reflete, né? Se a gente pegar uma lanterna, né, e colocar na nossa mão e a gente olhar para a parede, a gente vai ver o reflexo da nossa mão. Vamos supor, né, uma pessoa só olha para a sombra. A pessoa vai ver a sombra, mas não vai ver a especificidade da minha mão, a cor, entendeu? Se tem alguma mancha, se tem alguma... vai ver só a sombra. Então, tudo que aconteceu no Velho Testamento era a sombra daquilo que Cristo iria manifestar no Novo Testamento. Então, ele deixou bem claro, não vim tirar, revogar o que Moisés falou, ensinou. Eu vim cumprir, porque tudo que dizia lá, tudo que foi ensinado lá, apontava para mim, que se manifesta na vida de vocês hoje. Ok? Então, versículo 18, porque em verdade lhe digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais passará da lei, até que se cumpra. Então, toda a verdade da palavra de Deus, a palavra de Deus é o mandamento, é a lei para a nossa vida, é o nosso código, né, de conduta, é tudo aquilo que nós precisamos aprender para melhor servir a Deus, para melhor agradar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perfeitos não somos, nós temos as nossas falhas, mas com o coração contrito, coração arrependido, precisamos a cada dia buscar a estar alicerçados nessa verdade. E tudo aquilo que está registrado, que Deus prometeu ao seu povo, e promessas que ainda hão de se cumprir, nós podemos ter a certeza que tudo será concretizado, porque Deus vela pela sua palavra para fazer cumprir. Não é isso que está escrito? Então, Deus vela. Então, todas as promessas, tudo aquilo que foi registrado, Deus cumpriu, cumpre e muita coisa ainda vai cumprir. Da mesma forma na nossa vida. Tudo que o Senhor nos prometeu pode passar tempo, irmãos. Para nós parece que está demorando, para nós parece que Deus esqueceu, para nós parece que é igual muita gente pensa que Jesus não vem mais. Que isso é história da carochinha, que isso é lenda, mas vai chegar uma hora em que todos verão que realmente Jesus veio e buscou o seu povo, e aquele que perseverou até o fim alcançou a salvação. Então, Deus cumpre as promessas na nossa vida, e a maior das promessas é o arrebatamento da igreja, e Jesus vai cumprir. Pode passar 20, 30, 50 anos, já se passaram 2.000 anos dessa promessa, mas ele vai cumprir. Amém? Versículo 19. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Irmãs, é de grande responsabilidade nós que temos a oportunidade de aprender da palavra do Senhor e compartilhar. Estamos aqui compartilhando da palavra de Deus. A responsabilidade é muito grande, é por isso que nós precisamos estudar, nós precisamos pedir orientação do Espírito Santo, para que as interpretações não venham ser da nossa carne, para que as interpretações não venham ser de espíritos malignos, tentando confundir a mente do cristão. Nós temos que ter muito cuidado,
nós estudamos na série passada que nos últimos dias iriam surgir falsos profetas. A igreja no passado enfrentou isso. Pessoas que deturpavam a lei, que deturpavam a mensagem de Cristo, infiltrava isso na igreja. Então, precisamos ter muito cuidado. A lei, Jesus deixou bem claro, aquele que desrespeitar, ele será o menor no reino dos céus. Ele será punido por isso, julgado por isso, porque é a lei, né, irmãs, da semeadura. Eu preciso observar o que a palavra diz. Se a palavra diz que é rosa, é rosa. Eu não posso dizer que é azul. Se a palavra diz que é laranja, é laranja. Eu não posso dizer que é verde. Então, estamos vivendo em um tempo onde as pessoas tentam deturpar a palavra de Deus. Mas Jesus deixou bem claro, aquilo que está registrado na palavra, na lei, precisa ser respeitado. Precisamos seguir. Amém? Versículo 20. Antes de irmos para o versículo 20, vamos para o Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 25. Eu fiz várias anotações e quando eu faço um estudo assim, com vários papeizinhos marcados, eu me perco. Eu tenho que pegar e seguir uma linha reta numa folha separada e dessa vez eu não fiz. As irmãs tenham paciência com a minha pessoa. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém? Irmãs, nós precisamos, mediante a fé em Cristo, nós recebemos não somente a misericórdia e o perdão, como também o poder da liberdade de obedecer à lei de Deus. Nós somos livres. A palavra nos libertou. Eu sou livre para seguir o mandamento de Cristo. Eu sou livre para cumprir o mandamento de Cristo. Então, o Evangelho, ele nos tornou livres para seguir a lei de Deus. Temos que ter cuidado porque os falsos discursos aprisionam. Os falsos discursos cegam e a gente não consegue ver a verdade que é da palavra de Deus. Então, que sejamos não só ouvintes, mas praticantes. Aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus, temos que buscar colocar em prática os seus ensinamentos. A palavra fala sobre amor, o mandamento ensina que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E não temos que só ler ou ouvir e ponto. Não, temos que colocar em prática. São nas circunstâncias da nossa vida, no dia a dia, é que precisamos colocar em prática a verdade da palavra de Deus, daquilo que nós lemos, daquilo que nós ouvimos. Amém? Porque de tudo, gente, iremos prestar contas ao Senhor. Se a palavra está aqui, está disponível para nós, os ensinamentos, naquele grande dia a gente não vai poder dizer, eu não aprendi, eu não ouvi, eu nunca ouvi falar. Ora, estava na palavra. Amém? E aquele que, se porventura faz algo que não condiz com os ensinamentos da palavra de Deus e que procura se quebrantar e se arrepender, esse alcança misericórdia da parte do Senhor. Amém? Então, vamos permanecer firmes nesta palavra, neste ensinamento. São
muitos ensinamentos que a palavra do Senhor tem reservada para nós. Os apóstolos deixaram escritos. Tem ensinamento no Velho Testamento, ensinamento no Novo Testamento, os ensinamentos da vida dos profetas do Velho Testamento que eles passaram, as experiências que eles tiveram com Deus, como foi o relacionamento deles com Deus. Tudo isso é aprendizado para nós, para que nós possamos aperfeiçoar o nosso relacionamento com Cristo também. Versículo 21. Já falamos a respeito da lei, que Cristo não veio abolir a lei, Jesus veio cumprir, né? Jesus veio complementar o que já tinha sido ensinado. E agora ele vai falar sobre a ira, ok? Versículo 21 diz: vocês ouviram que foi dito aos antigos: não mate. Está no mandamento, não é? Não matarás. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Essa foi a lei que foi dada, o mandamento dado por Moisés. Eu, porém, lhes digo, olha o que Jesus veio fazer. Ele não está tirando o que Moisés disse. Ele vai agora complementar. E tem gente que ainda vai falar que faz uma comparação entre a graça e a lei, né? Que a lei era pau e pedra, era, né? Você ou fazia, porque senão morria. E a graça é mais branda. Gente, a graça não é mais branda. Se você for aprender, se você for olhar, olha só. Se você colocasse em prática o ato de matar, você era levado a julgamento pelo crime que você cometeu, pelo assassinato que você cometeu. Mas Jesus diz assim: eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá, ele não está dizendo que você foi lá e matou uma pessoa, não. Ele está dizendo do sentimento de ira. Se todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. O mesmo julgamento que ele falou do ensinamento que foi dado a Moisés sobre assassinato. Contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo, de raca, estará sujeito ao inferno de fogo. Gente, é de arrepiar isso aqui. Nós temos que ter muito cuidado com os nossos sentimentos, com aquilo que brota dentro do nosso coração. E na versão de vocês deve estar escrito aí, em vez de tolo, raca, né? Que é um termo de desprezo. E no hebraico, é uma expressão hebraica relacionada à ira assassina. Então, Jesus está dizendo aqui sobre o sentimento de ódio, a ponto de você querer ver aquela pessoa morta. Jesus compara e põe no pé de igualdade, da mesma maneira que uma pessoa pega um instrumento e mata alguém, Jesus põe no mesmo nível de quem tem um sentimento de ódio por outra pessoa. Está sujeito ao mesmo julgamento. Ah, mas eu não fiz, eu não coloquei em prática, mas está no coração. E a intenção do nosso coração conta muito. É por isso que Jesus vai dizer para a mulher samaritana que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Porque não basta eu ir só para a igreja. Não basta. Eu preciso adorar em espírito e em verdade. Então, a intenção do nosso coração conta muito. Não basta dizer que eu leio a Bíblia todo dia. Qual é a intenção do meu coração? Será que de verdade a palavra está fazendo efeito dentro de mim? Isso não é sacrifício de tolo. Então, nós temos que ter muito cuidado e pedir ao Senhor para que esse tipo de ira, ódio, não crie raiz
no nosso coração. Porque a gente não sabe o dia do amanhã. A vida é como um vapor. Hoje a gente existe e amanhã, não existe mais. Porque os nossos dias, só quem sabe é o Senhor. Então não adianta deixar para amanhã o que eu preciso fazer hoje. O que eu preciso fazer hoje? Amar, perdoar, me desprender, me libertar de todo sentimento que não provém do Espírito Santo de Deus. Precisamos pedir ao Senhor esse discernimento. Então, Jesus vai condenar o ódio vingativo, ok? Que deseja de modo injusto a morte de outra pessoa. Isso é um perigo, irmãos, porque quando o ódio ele entra no nosso coração e faz morada, isso impede que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a nossa vida. Olha o que Jesus vai dizer a seguir. 23. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, termina o seu culto e depois vai para casa. Tá escrito isso aí, irmãs? Pode louvar à vontade, pode dar sua oferta. Não está escrito isso. Eu chego, eu tô gelada aqui, o negócio é até forte. Não, irmãs, não está escrito isso não. A palavra de Deus diz: deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Vamos enxugar o suador aí. Mantécia já entrou aí na sala. Desliga seu microfone aí, varoa. Irmãs, não adianta a gente querer entregar oferta precisando pedir perdão, precisando perdoar. Se a gente não ama, Jesus vai dizer, se a gente não ama o irmão que a gente está vendo ali, como que a gente vai amar Deus que a gente nunca viu? Deus é amor. E precisamos manifestar esse amor pelo nosso próximo. E quer dizer, você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe o que essa pessoa me fez, a injustiça que sofri. Realmente, não sei não. Mas tem um que nada fica em oculto diante dele. Os olhos são como chamas de fogo e sabe o que aconteceu com você, a forma que você foi injustiçada. Jesus sabe de tudo isso. Mas sabe quem que vai te justificar? É o Senhor. E o Senhor nos diz nesta tarde, precisamos liberar o nosso coração para vivermos coisas maiores. Amém? Vivermos o que Deus tem para ser derramado em nós. A gente fala em avivamento, a gente fala em sobrenatural de Deus. É bom, a gente canta, a gente quando tem um pregador avivado, a gente está lá, quer entrar no manto. Mas se o nosso coração não estiver puro, como a irmã Cláudia pregou semana passada, é em vão rodopiar, gente. É em vão o voo da águia. É em vão, porque Deus não recebe. Precisamos reparar o altar, né? Antes de oferecer sacrifício. Antes de clamar por fogo, precisamos reparar o altar. Precisamos ver o que precisa ser reparado. Porque às vezes, eu sei que tudo acontece no tempo de Deus e eu creio que eu não pensava em falar isso, mas às vezes a bênção já era para ter descido.
tem situação que você olha assim, depois que você faz aquilo que tem que ser feito, você pensa, poxa, eu acho que essa bênção poderia ter vindo antes. Mas por causa da nossa atitude, o nosso comportamento, o nosso orgulho, o nosso eu, a gente retém aquilo que Deus tem para derramar sobre a nossa vida. Amém? Então, palavra de Deus para o nosso coração. Vamos reparar o altar para depois ofertar. Amém? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui. Eu não anotei essa referência, mas eu quero que vocês abram a Bíblia em Isaías para complementar esse texto. Que é Deus chama a atenção do povo através do profeta Isaías de uma forma muito severa. Amém? Capítulo 1 de Isaías. A partir do versículo 10, para complementar aquilo que nós já estamos falando. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me servem a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesses pisar nos meus átrios. Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. Versículo 15. Pelo que quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Após a repreensão, agora vem o convite para o arrependimento. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Versículo 18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Amém? Deus levanta Isaías para confrontar a nação com a palavra, com a lei. O povo já tinha a lei de Moisés em suas mãos, só que o povo estava muito distante de Deus. Isaías também vai dizer que o povo adora com os lábios, mas o coração está longe. A realidade do povo era o seguinte: o povo vivia uma vida de pecado, uma vida ímpia, cheia de iniquidade, mas continuava indo para os cultos. Continuava oferecendo sacrifício. Continuava indo lá, adorando a Deus, levantando as mãos, orando. E Deus vai dizer, quando vocês oram, multiplicam as vossas orações, ou seja, oram muito, não as ouço. Porque o Senhor conhece o nosso coração. E sabe a mudança que precisa ser feita dentro de nós. E diante de Deus tudo se revela, irmãos. Eu posso enganar a missionária Érica, a Gorete, a Lunique, mas a Deus eu não posso enganar. Porque o Senhor conhece o meu coração. Conhece aquilo que se passa. Conhece que por causa de uma injustiça, que por causa de uma experiência, uma circunstância da vida, eu guardei um rancor. E em vez de eu expor no altar do Senhor para ser curada, eu fui guardando, aquilo criou, enraizou dentro de mim a ponto de eu ter ódio por outra pessoa. Deus conhece.
E isso se faz 10, se faz 20 anos. E na casa de Deus. E às vezes a gente não entende porque não alcançamos grandes coisas. Não vivemos ainda o sobrenatural de Deus. E a gente olha assim, isso aqui não preciso mudar. Não estou preparada para isso agora. Não senti de perdoar. Perdoar não é sentimento, irmã. Se a gente esperar para querer perdoar alguém, eu acho que a gente não perdoa, não. Porque a nossa natureza é pecaminosa. A nossa carne é pecaminosa. Então, o orgulho vai sempre falar mais alto. Então, o Espírito Santo de Deus, que está conosco todos os dias, a partir do momento que nós damos a liberdade, que nós convidamos ao Espírito Santo, me ajuda a tomar a decisão de perdoar. É uma decisão, é uma atitude. Eu preciso perdoar, eu preciso amar. Então, o Espírito Santo de Deus é que vai me dar essa capacidade. Porque de nós mesmos, irmãos, não dá. Amém? A gente não consegue. Mas que a partir de hoje possamos guardar esta palavra. Eu creio que cada uma de nós já foi ministrada em outras palavras a respeito de perdão, a respeito de amor. E o Senhor nos trouxe aqui nesta tarde mais uma vez para falar. É tempo de perdoar. Se o nosso Deus, que ele tem poder de lançar alma no céu e a outra alma no inferno, ele é poderoso para nos perdoar por meio de Cristo. Por que nós, meros mortais, não queremos perdoar? É difícil? É. Mas Jesus, através do Espírito Santo, ele nos torna capaz. Amém? Então, vamos reparar o altar para depois ofertar. Versículo 25 para a gente encerrar no 26. Logo após quero dar a oportunidade para a missionária Érica, Lunique, se quiser falar alguma coisa, Gorete, tá bom? Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele, a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Sabe o que podemos aprender aqui, irmãos? Que o conserto precisa ser feito enquanto estivermos com vida. E se a gente não fizer nos consertar com o nosso próximo, perdoar, amar, liberar o nosso coração, viveremos em uma prisão espiritual. Só para complementar o que eu já falei. Vamos reter muita coisa, aquilo que Deus tem para nós vai ficar retido. Então, acredito que nós queremos viver coisas extraordinárias, prosperidade em todas as áreas. Mas, irmãs, pequenas coisas que a gente acha que é pequeno nos impedem de viver o sobrenatural de Deus. Amém? Então, é esta palavra que o Senhor reservou para o nosso coração. Não sejamos como os fariseus e os escribas, que cuidavam só do exterior, tentavam mostrar uma coisa, mas na verdade, por dentro, eles eram sepulcros caiados. Jesus falou, que a justiça de vocês se exceda a dos escribas e fariseus. Eles cumpriam a lei, mas só Deus sabia a intenção de seus corações. Então, que não venhamos ser escribas nem fariseus, vivendo de aparências, porque o Senhor é quem sonda o nosso coração. E mesmo falhando diante de Deus, mesmo às vezes transgredindo algum mandamento, o que Deus vai falar? Falou lá para Isaías, para o povo, lá no capítulo 1. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata,
Ou seja, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como sangue, eles se tornarão brancos como a neve. Porque por meio de Jesus Cristo, nós alcançamos a misericórdia e o perdão de Deus pelos nossos pecados. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus nos ajude a cumprir os seus mandamentos, porque está aqui disponível para a gente. A gente, às vezes, espera para ouvir Deus, quer esperar para ouvir Deus em uma festa, em um congresso, em um culto, quando chegar domingo na igreja. Mas Deus quer falar com a gente aqui, irmãs, na palavra, ó. Quando a gente fecha a porta do nosso quarto, a gente ora, peça ao Espírito Santo discernimento. E quando o Senhor nos der a oportunidade de falar do amor dele para alguém, de ensinar, como nós temos a oportunidade aqui, que possamos fazer isso segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. Porque se lá na frente, se a gente não se atentar para as nossas atitudes e ensinar coisas erradas ao povo, às pessoas, o Senhor vai requerer de nós. O Senhor vai cobrar de nós. Então, vamos rever os nossos conceitos, rever as nossas atitudes, as nossas ações, nos arrependermos. O povo aqui, lá na época de Isaías, foi convidado, foi confrontado para se arrepender, para estarem no centro da vontade de Deus, se voltar em espírito e em verdade. Ele era um povo escolhido, nação eleita, como nós também somos, por meio de Jesus. Tinha a lei, tinha uma palavra, como nós temos hoje a palavra de Deus. Mas muitas das vezes somos conduzidos por vãs doutrinas. Somos conduzidos pelos pecados desta vida. Amém? Glória a Deus. Vou encerrar por aqui, que a hora já foi, são 5:45, misericórdia. Não é só a irmã Aline e a irmã Cláudia que fala pra caramba, sou eu também. Amém? Mas é porque eu falo devagar, irmãs. Assim, né? Eu falo devagarzinho, falo manso. Eu já até falei para Jesus, poxa, eu queria falar assim, 220, mas não dá, gente. Não dá. Cada um, né, tem o seu jeitinho. E essa é a graciosidade do Senhor. Ele pega cada uma de nós com o nosso jeitinho, com a nossa personalidade e vai usando no seu reino. Amém?